mas porque são coisas que vocês vão ver muito quando vocês começarem a trabalhar. E antes disso, porque, gente, esse semestre a gente não teve nenhuma oportunidade devido a essa situação que a gente está passando, mas eu sempre trabalho muito com ação com os alunos na rua, sabe? Eu, a professora Nésia, a gente gosta de marcar, de fazer ação na rua, de olhar a pressão das pessoas, de fazer teste de glicemia, palestra. Então, a gente vai ter muitas oportunidades de trabalhar juntos na rua. E aí, por causa disso, eu já gosto de ensinar na faculdade, para você não ter que aprender já na hora de trabalhar, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? Como eu não tenho como dar essa aula para vocês aqui, ensinar um por um, eu gosto de estar do lado, né? Eu gosto de ver se a pessoa tá vendo direitinho, tá aprendendo certinho. Quando a gente voltar, independente da matéria que eu estiver dando para vocês, eu espero que no próximo semestre eu pegue mais matérias na turma de vocês, né? Aí, independente da matéria que for, a gente vai para o laboratório e a gente faz essa aula, né? Para vocês poderem aprender. Sempre é tempo. Entendeu? Mas a gente já está na reta final, né? É, isso mesmo, Kézia. Show Covid. Pelo amor de Deus. Vamos nos cuidar. E aí, então, como a gente já está na reta final, os conteúdos, eles são bem curtinhos, as aulas acabam sendo menores, porque o conteúdo é menor, de fato. E acaba que algumas coisas a gente já viu ao longo das aulas, de todas as aulas, né? Então, eles começam a repetir um pouco esses conteúdos. Por isso a gente passa mais para dar uma reforçada, né? Então, olha só, o que tem nessa aula? Tem reação adversa a medicamento de uma forma um pouco mais aprofundada. Nós já vimos reação adversa a medicamento na aula passada e numa outra aula também anterior. Farmacovigilância, nós já vimos também isso. Notificação, pesquisa clínica, que é uma coisa que é novidade hoje para nós, e educação sanitária, que a gente já viu um pouco também na aula passada. Então, o conteúdo é super curto, mas a gente vai tentar falar de uma outra forma, né, novamente, para que vocês fiquem fera aí no assunto. Em relação, gente, à reação adversa a medicamento, né, que a gente abrevia por RAM, a gente viu na aula passada que a reação ela é uma resposta ruim. Então, lembrem que eu falei para vocês a diferença entre um efeito colateral e uma reação adversa a medicamento. Então, nós traçamos que a diferença principal entre essas duas respostas farmacológicas é que o efeito colateral, ele é praticamente um efeito esperado, ele vai acontecer, né? Até dei o exemplo para vocês que todas as vezes que a gente toma antialérgico, a gente sente sono e esse é o efeito colateral. E a reação adversa, ela já é uma reação que ela vem trazendo algum prejuízo, trazendo alguma coisa de ruim para aquele paciente. Então, a reação adversa, a principal diferença entre efeito colateral e reação adversa é que, no caso da reação adversa, ela é ruim. E no caso do efeito colateral, ele não é um efeito ruim. Ele só é um efeito que não era intencional, não era a intenção fazer com que fosse daquela forma, tá bem? Mas a gente já viu, inclusive a gente viu que dentro da reação adversa, que a gente já sabe que é um efeito ruim, que dentro disso a gente tem o evento adverso, que é quando essa reação adversa ela acontece de uma forma mais grave, como é o caso de uma reação alérgica. Inclusive, a gente disse para vocês que é praticamente o único caso em que a gente precisa de suspender o uso do medicamento para o paciente, que é quando ele apresenta algum tipo de alergia. Um outro detalhe importante da gente lembrar em relação às reações adversas é que são reações, se elas forem essas reações que não são eventos, né, que não são graves, a tendência dessas reações adversas é, com o tempo do tratamento, essas reações passarem. Então, olha só, quando você for um farmacêutico, que você estiver atendendo na farmácia ou que você estiver atendendo num hospital, né? O que você tem que saber? Você tem que saber orientar o paciente que, se ele estiver no início do tratamento, algumas reações, elas podem sim acontecer.
E essas reações que podem acontecer, elas estão previstas na bula do medicamento. Que se o paciente suportar esse tipo de reação ou conseguir minimizar de alguma forma, essas reações tendem a melhorar, diminuir com o passar do tempo de tratamento. Então, isso a gente tem que estar sempre atento. Só que sempre que eu falei de reação adversa a medicamento com vocês aqui, todas as coisas que eu falei, eu sempre dei muitos exemplos voltados para a farmácia, o balcão da farmácia. Eu costumo fazer isso, gente, por 2 motivos. O primeiro é porque é a área de atendimento que eu gosto, sabe? Eu gosto de balcão de farmácia, é a área que eu me identifico dentro da profissão, né? Que eu trabalhei, que fiz várias especializações, que já trabalhei de gerente e tudo mais. Então, é uma área que eu gosto muito, que eu respeito muito, apesar de muitos acharem que a área do balcão de farmácia é a área, como diz, do farmacêutico, sei lá, como é que eu posso dizer? Do farmacêutico mais pobrezinho, né? Tem gente que pensa isso, não é verdade, tá? Mas tem muita gente que classifica como a parte mais pobre da profissão, digamos assim, né? Se eu posso dizer de forma bem popular. Isso não é uma verdade. Eu respeito demais o balcão, eu gosto muito, né? Trabalhei muitos anos e eu gosto muito do atendimento ao público. Então, esse é o principal motivo pelo qual eu sempre dou exemplos voltados para a drogaria, para o balcão. E o segundo motivo é porque é a principal porta que vai abrir para a maioria de vocês. A maioria dos farmacêuticos, eu posso afirmar para vocês que cerca de 90% dos farmacêuticos recém-formados conseguem emprego em balcão de drogaria, como farmacêutico responsável técnico. A maioria, gente, 90% ainda acho que pode ser mais, tá? E aí, ó, igual a Kézia tá falando, que ela já estava estudando e se apaixonou pela área de manipulação. A área de manipulação também é encantadora, só que, assim, é bem diferente da área do varejo, que é o balcão da farmácia. Por quê? Na farmácia de manipulação, o farmacêutico, normalmente, ele trabalha mais sozinho, mais na dele, entende? Ele até faz, lógico, ele faz atendimento a paciente, mas é muito menos do que o farmacêutico da drogaria, o farmacêutico do balcão. Esse do balcão, ele faz muitos atendimentos a paciente, ele faz muitas indicações de medicamento e ele tem um papel fundamental na sociedade pelo fato de muitas pessoas não terem dinheiro para pagar um convênio do médico ou uma consulta particular e tem que esperar o SUS. E a consulta no SUS, via de regra, é demorada, o atendimento é demorado. Então, a gente tem grande parcela da população que precisa do trabalho da farmácia. Olha, gente, vou falar para vocês, para ser bem sincera, eu sou cristã, né? Eu acredito muito em Deus, tento seguir os passos de Jesus Cristo e nesses dias de pandemia, eu tenho pedido muito a Deus para iluminar esses farmacêuticos que atuam na drogaria, porque eles é que estão ajudando demais nas cidades que não tem mais atendimento médico. Belém do Pará, algumas cidades de São Paulo, Manaus, não tem mais atendimento médico, está todo mundo ocupado com Covid. Quem está dando assistência à população são as farmácias. Então, assim, eu tenho pedido muito a Deus para iluminar esses farmacêuticos, para que eles tomem as decisões certas, para que eles façam as indicações certas, porque está tudo solto. Remédio controlado, antibiótico, tá o caos nesses outros estados onde a pandemia atingiu um pico muito elevado. Então, o farmacêutico do balcão, ele tem um papel fundamental na sociedade, se a gente pensar na população mais pobre, se a gente pensar na população que não tem condição de ter uma assistência médica. Então, eles confiam no farmacêutico, sabe? Então, a gente tem que prestar o melhor atendimento possível. E eu vejo muito esse lado social, sabe? Eu sou bem coração mole para auxiliar nessas situações onde eu sei que a pessoa não vai ter como ir no médico, ou se ela vai no SUS, ele passa um remédio caro, que a pessoa não vai conseguir manter o tratamento. Eu sempre fui daquela farmacêutica que busca alternativa para o cara não ficar sem tratamento, entende? Então, a gente tem esse papel na sociedade muito importante, né? Então, por isso, esse é um dos motivos. E quando a gente se forma,
É muito difícil você, de cara, conseguir um emprego na manipulação. É muito difícil você, de cara, conseguir um emprego no hospital. Para vocês terem ideia, eu acho até importante eu dizer isso para vocês aqui. Existem hospitais que só contratam farmacêuticos com experiência. Muitos hospitais. É lógico que não são todos. Então, a gente tem exemplos, né? O IFA aqui de Guarapari não exige experiência. O Hospital Evangélico de Vila Velha não exige experiência, pode ser um farmacêutico recém-formado. Inclusive, o Hospital Evangélico de Vila Velha, ele é o que mais acolhe os farmacêuticos recém-formados, mais dá oportunidade. Para trabalhar, se eu vou me formar e ser inexperiente, né? E aí que vem a importância do estágio, porque o estágio, ele é... Ai, meu Deus, minha internet caiu. Estão conseguindo me ouvir, gente? Sim. Sim. Tá acusando para mim aqui que eu tô sem internet, que eu tô sem rede. Ontem eu passei o maior aperto para conseguir dar aula, toda hora caía. Então, o que a gente faz? A gente usa o estágio, né? Porque o estágio, ele é uma peça-chave, tanto para você se conhecer como profissional, para você saber que área que você se identifica melhor, quanto para você... A gente vê muitos alunos reclamando que a Pitágoras tem muito estágio, que sabe de outras faculdades que não tem esse monte de estágio que na Pitágoras tem. Realmente, nós temos muitos estágios. Nós temos, depois do 5º período, a gente tem estágio todo período, sabe? E isso é super positivo, porque vocês têm contato com diversas áreas de trabalho e vocês têm contato com vocês têm, como fala? Experiência para botar no currículo. E aí, o que acontece? O que eu vejo acontecer? Muitas vezes, muitos farmacêuticos, eles pedem para continuar um estágio, às vezes gratuito, sem receber nada por isso, para poder ganhar essa experiência, sabe? Eu tenho uma prima que é farmacêutica, que a gente estudou na mesma época na faculdade. Ela se formou um período antes de mim. E ela, na época que a gente estudou, ela queria muito ter sido médica. Ela tentou fazer vestibular, era muito difícil ingressar para medicina. Ela tentou algumas vezes e não conseguiu, e aí resolveu fazer farmácia. A maioria dos farmacêuticos da minha época eram pessoas que tentavam fazer medicina, não conseguiam e viravam farmacêuticos, né? Não foi o meu caso. Eu só tentei farmácia, não tentei mais nada. Mas o que aconteceu? Ela queria ser médica e não conseguiu, foi fazer faculdade de farmácia. Quando ela estava no 2º período, ela pediu estágio no hospital, de graça. Ela trabalhou durante a faculdade toda nesse estágio do hospital, sem receber R$1. Só que quando ela se formou, ela tinha uma experiência enorme. E aí até hoje, né, ela tem igual a mim, 16 anos de formada, até hoje ela trabalha em um hospital. Inclusive hoje ela é diretora de um. Ela não é nem mais gerente da assistência farmacêutica, ela é diretora do hospital geral, porque ela é uma pessoa extremamente competente, né? Então, assim, a gente precisa de adquirir experiência. E sabe por quê? Porque o farmacêutico clínico hospitalar, principalmente, ele é aquele cara que ele vai saber identificar uma reação adversa com muita facilidade. Ele já tem a mente treinada para aquilo ali. Quando você atende no balcão da farmácia, funciona assim. Quem já trabalha em farmácia vai poder confirmar o que eu estou dizendo aqui. Quando a gente trabalha no balcão, a maioria dos nossos atendimentos é atendimento sem receita. A pessoa vem para pedir, para falar o que está sentindo e pedir uma indicação. A maioria acontece assim. Então, a gente faz muita indicação no balcão, né? Só que
começa assim, quando você começa a trabalhar, normalmente você tem até medo de você indicar alguma coisa errada para o paciente, a gente fica inseguro, né? Ainda mais se é uma mãe com filho pedindo remédio para o filho, a gente sempre tem um medinho, sabe, de indicar. Só que com o tempo, o que vai acontecendo? Você começa a assimilar que um cara que chega na farmácia com uma receita, você pega e atende aquele cara. Vamos supor que ele chegou lá com uma receita de um anti-inflamatório. Aí, se você conversar com ele, ele vai te falar o que ele tem. Então, lá no seu inconsciente, você vai saber. Ah, o cara estava com dor de ouvido, o médico passou para ele, foi nimesulida. Aí o outro chega e pede também um anti-inflamatório, só que não é a nimesulida, é o diclofenaco. Aí, se você conversar com o paciente, ele vai te explicar que ele está com dor de garganta. Aí, na sua cabeça, você já assimila. Ah, quando é ouvido, eles preferem nimesulida. Quando é garganta, eles preferem diclofenaco. Eles que eu falo, os médicos, tá? Então, aí você começa a assimilar esse tipo de indicação. Você não decora nada disso. Essas coisas, elas vão entrando na sua cabeça com a experiência. Então, o que acontece? Quando você é o profissional especializado em uma área, a sua mente fica treinada para aquilo, sabe? Por exemplo, tem 10 anos que eu trabalho na Pitágoras. Tem 10 anos. O primeiro dia que eu pisei na sala de aula da Pitágoras para dar aula foi no curso de Engenharia Química. Eu fui contratada na Pitágoras para dar aula de Química Orgânica na Engenharia. Foi minha primeira experiência com faculdade, tá? Eu já tinha dado aula no curso técnico de farmácia da Microlins, eu já tinha dado aula de inglês, sabe? Eu já tinha dado aula de química no ensino médio, mas eu nunca tinha trabalhado em faculdade. E aí eu fui contratada para dar aula de química para engenharia química. O meu primeiro dia de aula, eu fui desesperada de medo. O medo das pessoas me perguntarem alguma coisa que eu não soubesse responder. Isso 10 anos atrás. Eu pensei, nossa, eu vou dar aula de química para estudantes de engenharia. O que veio na minha mente? São pessoas super inteligentes, que para fazer engenharia tem que saber matemática, tem que saber física. Eu tô ferrada se eles me perguntarem alguma coisa e eu não souber responder. Eu vou perder minha credibilidade. Então, eu comecei a dar aula com muito medo. O que eu estabeleci para mim? Eu só entrei com essa matéria, eu só dava aula uma vez na semana de química orgânica, quando eu entrei. O que eu fazia? Eu preparava minha aula na quinta-feira, estudava aquela aula até a quarta-feira para dar a aula. E para eu estudar para dar aula, eu pensava assim, o que eles podem me perguntar? Eu pensava, né? O que eles podem me perguntar sobre isso daqui? Tudo que eu achava que poderia ficar uma dúvida, eu pesquisava para eu já ir com a resposta na ponta da língua. Todas as coisas, né? Para eu não passar aperto. O que foi acontecendo? Com o tempo, eu fui percebendo que tipo de dúvida o aluno mais tinha. Com o tempo, eu já fui percebendo que se eu falasse de determinada forma, as pessoas não iam nem me perguntar, porque ia ficar mais fácil deles entenderem. Então, eu fui tentando desenvolver método de ensinar que uma vez que eu falasse, que um exemplo que eu desse, fosse suficiente para as pessoas entenderem. Né? Isso demandou de mim muita dedicação, muito estudo, né? E trabalhar, às vezes, tremendo de medo, né? Mas eu comecei a desenvolver dessa forma. Hoje, quando eu vou dar aula, é super tranquilo. Hoje, quando eu vou preparar uma aula, igual eu preparo para vocês, só de eu ler o material quando chega para mim, eu já penso em 1 milhão de exemplos, sabe? Porque a gente vai ficando com a mente treinada. Ah, isso daqui meus alunos vão ter dificuldade de entender. Deixa eu pensar num jeito melhor. Ah, não, isso daqui dá para eu falar tal e tal coisa, entende? Então, assim, Sara, eu não acredito no improviso. Eu não gosto de nada improvisado. Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto das coisas muito seguras, né? Eu não gosto de dar um tiro no escuro. Pra vocês terem ideia, eu não gosto nem de entrar num lugar que eu não sei onde eu tô pisando, tipo o mar. Eu vou só na beiradinha, porque eu não tô vendo nada lá embaixo, né? Eu sei nadar, tá, gente? Não sou muito panguá, não.
mas eu não estou enxergando o que está no fundo, eu não gosto de entrar, eu só gosto de na piscina, eu entro porque eu estou vendo o que é, entende? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas muito claras, eu gosto das coisas muito seguras e eu não gosto de improviso. Tudo que eu vou fazer, eu me preparo antes. Né? Então, essa é uma característica minha. Só que o que acontece é que na medida que a gente vai fazendo isso, a mente da gente vai ficando treinada. Isso é experiência, entende? É você ter um feeling, um sentimento, só da pessoa tá falando. Então, quando você tá lá no balcão, o cara chega, olha, eu tô sentindo assim, eu tô com muita dor no corpo, tá me dando febre, tá doendo atrás do meu olho. Aí na sua cabeça, febre, dor de cabeça, dor no olho, dengue. Entende? Então, na sua cabeça, você já consegue assimilar algumas coisas. Então, já aconteceu das pessoas me perguntarem assim, nossa, Sara, como é que você sabe, como é que sua cabeça guarda? Na verdade, é uma questão de experiência. A pessoa começa a relatar para você o que ela está sentindo, já começa a passar na sua cabeça um monte de possibilidade. Uma palavra-chave que ela diz, acende em você, você abre aquela caixinha da sua informação. Então, isso é a experiência que se busca. Porque quando o farmacêutico clínico ele trabalha no hospital, ele tem que ter a mente treinada para identificar que aquilo que o cara está sentindo é reação ao medicamento. Ele tem que ter essa identificação. O único profissional dentro do hospital que consegue detectar reação adversa a medicamento é o farmacêutico, porque é a função dele, do farmacêutico clínico, entende? Então, quando eu estou falando para vocês dessa experiência, é exatamente por isso. Porque a gente precisa de ter, o farmacêutico, ele precisa de ter na cabeça que o paciente começou a tomar um determinado, ele está internado, começou a tomar um determinado medicamento. Aí ele começou a ter outro tipo de sintoma. O farmacêutico, ele tem que identificar se aquele outro sintoma foi por causa do remédio. Entendeu? Então, olha só, um exemplo bem simples. Hoje, eu dei remédio aqui em casa para todo mundo de verme. Aí, quando eu dei o remédio, expliquei como que era para tomar, todo mundo ficou normal. Até o meu filho pequenininho, eu dei o remédio para ele. É porque, na verdade, eu precisei de dar o remédio para ele. Aí eu dei para a casa inteira, que remédio de verme é assim, né? Você dá para um, você dá para todo mundo. Aí, a minha filha mais velha, passou mais ou menos uns 40 minutos. Aí ela, nossa, eu tô com muito enjoo, tô passando mal, o que eu posso tomar? Eu tô passando mal. Ela já tinha esquecido que ela tinha tomado o remédio. Eu falei, minha filha, pode ficar tranquila que é o remédio, não é nada demais, não. Entende? Ela já estava achando que estava com uma gastrite, com alguma coisa. Então, a gente já tem que saber, lógico, né? O farmacêutico, quando ele dá um remédio para alguém, ou quando ele toma um remédio, ele já sabe o que ele pode sentir. Então, se ele sentir, ele já vai pescar que é por causa daquilo. A gente fica, de fato, treinado, sabe? Tem remédio que você vai dar para a pessoa, você já sabe, ó, você vai sentir um gosto ruim na boca, você vai sentir enjoo, porque você já fica experiente que outra pessoa te falou. Né? Então, o que acontece lá na reação adversa a medicamento, quando o ambiente ele é hospitalar? Porque essas reações elas vão acontecer na dose normal do remédio. Então, se o médico passou 50 miligramas, o paciente tomar 50 miligramas e apresentar reação, é normal, certo? Se ele continuar o tratamento, essas reações tendem a sumir. Você só precisa suspender se for um caso de estar atrapalhando as atividades dessa pessoa. Existem... Não, Tiago, não é um mito, é verdade. Não é um mito. Olha, é verdade, né? Por partes. Inclusive, foi esse remédio que eu dei para todo mundo aqui em casa hoje. E, para ser bem sincera, foi bem por causa disso mesmo. O que acontece? Vou contar para vocês o porquê que eu tomei essa iniciativa. Eu tenho uma aluna que mora em Manaus. Eu contei para vocês isso segunda-feira? Acho que eu contei, não. Eu tenho uma aluna que mora em Manaus, uma aluna do meu curso online, e ela veio me dizer como estava a situação na cidade dela. Eu fico perguntando, né? Porque como aqui a gente não fica sabendo de muita coisa, a gente tem desconfiança que tem alguma coisa meio que oculta, sei lá, né? A gente não tá sabendo como é. Eu pergunto, porque onde ela mora tá bem no pico, né, como fala, gente? No pico da epidemia. Tem muita gente morrendo lá em Manaus. E aí, chegaram a registrar mais de 1.000 mortes num dia só, sabe? A coisa tá bem feia. Aí ela estava me contando, eu perguntei para ela como que as coisas estavam lá. Ela, professora, aqui tá um caos.
Se a gente precisar de ir no médico, você só consegue ir no médico se você tiver com sintoma de Covid ou se você estiver morrendo. Por outro motivo, você não consegue ir. Tá tudo fechado. Posto de saúde não tem mais. Posto de saúde lá virou hospital de campanha. Então, os postos de saúde estão com macas para receber pessoas com Covid. Então, você não tem vacinação, você não tem atendimento de saúde da família, você não tem nada. E ela falou assim que é difícil é difícil você conhecer uma pessoa que não tenha pegado ainda, né? Isso ela me dizendo, né? Aí eu falei assim, aí, como é que tá o esquema de tratamento? Tá tomando alguma coisa? Ela tá assim, professora. Como ela mora lá em Belém do Pará, eu achei, na hora que ela falou, tá assim, professora, eu pensei que fosse a cloroquina, porque naquela região é um remédio mais comum por conta da malária, né? Aí ela me disse o seguinte, que os médicos lá estão dando ivermectina. Pessoa espirrou, eles já estão dando ivermectina, sabe como é? O que ela falou? Que na televisão, fala assim, que os primeiros sintomas da Covid são febre, tosse e sintomas gripais. Só que o que está acontecendo de fato com as pessoas é assim, elas sentem a garganta arranhando, perde o olfato, né? Perde a capacidade de sentir cheiro, perde a capacidade de sentir gosto, só depois disso é que vem a tosse, só depois disso é que vem a febre, né? Então, a ordem dos sintomas, na maioria dos casos, é arranha a garganta, não dói, arranha, incomoda. A pessoa sente a garganta incomodar, depois perde o olfato, paladar, depois vem uma tossezinha que não incomoda tanto, depois vem a febre. Aí o negócio engalopa de uma vez só, né? E aí ela falou, então o que os médicos fazem? Eles orientaram a gente que se o paciente chegar dizendo que tá com a garganta doendo, e tá perdendo o olfato e paladar, toma 3 ivermectina de uma vez, se for adulto, e toma 5 dias de azitromicina. Isso é o que estão fazendo lá. Aí ela disse para mim assim que na farmácia que ela trabalha, tem 8 funcionários. Os 8 tiveram Covid. Só que os 8, quando um pegou, todo mundo fez o esquema de 3 ivermectina, 5 azitromicina, né? Quando o primeiro pegou na farmácia, todo mundo tomou. Então ninguém, não sara, tá, gente? É importante saber isso. Ela disse, professora, não sara, só que não evolui, você fica naquela ali. Não fica grave, não morre, entendeu? Aí ela falou que na casa dela o marido pegou, a mãe pegou, o pai pegou, os irmãos pegaram. Só a filha dela, de 4 anos, que não pegou. Né? Porque criança pega, mas não manifesta o sintoma, né? A maioria. Então é por isso, Tiago, que está saindo bem esse remédio. A ivermectina você não está achando para comprar nem em distribuidora. Porque tá... Hã? Mas é uma comprovação, realmente, essa questão da ivermectina, eu tive que tomar por conta da quimio, mas eu também tive dificuldade de achar, e achei que era um medicamento simples de comprar. Não, e realmente ele achando. Simples, tá? Ele é super simples, muito simples. Mas Só não está que a farmácia, todo mundo comprando por causa disso. Mas tem algum estudo comprovando o combate aos efeitos? Na verdade, os estudos, nenhuma indústria parou, ninguém parou para pesquisar aquele remédio. É por experiências nos hospitais que estão atendendo Covid. Então, o que eles conseguiram detectar? Que uma taxa muito grande de pacientes que tomaram ivermectina não evoluíram, que fizeram esse esquema, né? Ivermectina e azitromicina, não evoluíram. Entende? É uma taxa alta, acho que 40% dos pacientes, é uma taxa bem grande. Então, assim, é promissor. O que ela me disse, essa menina que mora lá, ela não era de Belém, eu confundi, ela é de Manaus. Então, tem aluno de Manaus, de Belém, São Paulo, Rio. E essa menina falou para mim que tá dando muito certo esse tipo de esquema. A mãe dela é hipertensa, diabética, asmática, teve Covid e não evoluiu, porque fez esse esquema. Inclusive, a mãe dela não conseguiu tomar azitromicina porque teve reação, vomitou muito e tal. Aí o médico passou amoxicilina e deu certo, entendeu? Então, Vinícius, a comprovação que tem é uma comprovação prática. Não é um estudo específico, né? É uma comprovação prática. Todo mundo que foi para UTI, de todos os pacientes que ficaram graves, que fizeram esse esquema terapêutico, 40% se recuperaram 100%, entendeu? Então, é por isso que as pessoas estão usando. E aí, eu conversei com um amigo meu que é médico, e ele me disse
que quando o médico suspeita que a pessoa está com Covid, ou se simplesmente a pessoa tiver tido contato com outra pessoa que teve Covid, já toma a ivermectina de uma vez. Entendeu? E aí, ele me disse que não é necessário tomar 3 comprimidos. Você pode tomar a dose referente ao peso, né? Que eu acho que até 70 quilos são 2 comprimidos e meio. Até 60 quilos são 2 comprimidos, entende? Tem o esquema posológico certinho. 5 dias de azitromicina, 1 por dia. Então... Quanto à cloroquina, também existe alguma coisa prática nesse sentido de que é efetivo ou é mito mesmo a cloroquina? Não, a cloroquina, o que aconteceu? Da mesma forma que fizeram esse teste, né, que estão fazendo com a ivermectina, os resultados com a ivermectina mostram que 40% dos pacientes ficam 100% curados, né? E não houve nenhuma morte em decorrência disso. O que aconteceu com a hidroxicloroquina? Alguns países começaram a usar ou a cloroquina ou a hidroxi, que ela é a molécula muito semelhante, só tem uma mudança estrutural, né? Só que ele é um remédio potencialmente tóxico para os órgãos, né? Para o fígado, para os rins e tudo mais. O que começou a acontecer? Os pacientes que estavam na UTI usando cloroquina começaram a morrer de arritmia cardíaca. Entendeu? Então, o perigo da cloroquina é que, primeiro, ela não teve uma comprovação de que realmente ela é eficaz. Segundo, ela tem risco de morte por arritmia cardíaca, entendeu? A ivermectina, o máximo do máximo que vai acontecer é te dar um enjoo. O máximo do máximo que vai acontecer é matar seus vermes, porque ela é um remédio para verme. Agora, ela não tem esse perigo de ser fatal, como a cloroquina e a hidroxicloroquina têm. Entendeu? Então, por isso que é perigoso testar. E, assim, já tiveram 14 estudos diferentes, com mais de 1.000 pessoas, mostrando que não vale a pena o risco da cloroquina em relação ao benefício que ela pode proporcionar. Né? Então, assim, se eu pudesse dizer para vocês, tá gravando essa aula, né, gente? Isso é muito sério. Mas se eu fosse indicar para vocês tomarem alguma coisa, eu indicaria a ivermectina. Entendeu? Tanto que esse meu amigo médico até falou assim, a azitromicina não é nem necessário. Só tomar ivermectina de uma vez, né, em dose única, e ficar quieto em isolamento já é o suficiente. Né? Então, se você sentir tosse, você tem xarope para tomar. Se você sentir falta de ar, faz nebulização em casa, né? Só vai para o hospital, assim, no último do último caso. Foi o que ele me explicou. E aí, gente, tem um grupo meu no Telegram. Se vocês quiserem participar, até pode, tá? Ele é grupo para farmacêutica no Telegram, que o link fica no meu Instagram lá. Lá a gente troca muita ideia sobre medicamentos, sobre farmácia. Deve ter quase 200 pessoas lá. E são pessoas do Brasil inteiro também. Aí a gente estava comentando sobre essa questão da ivermectina lá nesse grupo, e teve uma outra pessoa que me falou que ela teve contato com alguém que depois de um tempo testou positivo. Aí que o médico da família dela mandou todo mundo tomar ivermectina também. Então, assim, tá tendo um resultado mais promissor, entende? Então, vale mais a pena do que arriscar uma cloroquina. Pelo menos tem resultado de que tá resolvendo, né? Que não tá deixando a doença evoluir. Aí vale a pena, sim, tá? Eu dei para todo mundo aqui em casa hoje. Professora? Professora? E a questão do Anitta? Então, eles tentaram primeiro o Anitta, antes de tentar a ivermectina. Aí teve sucesso em muitos casos. Muitas pessoas não desenvolveram. Esses remédios, tanto a Anitta quanto a ivermectina, são remédios de verme. Sim. Só que eles são chamados de remédio de amplo espectro. Isso significa que eles matam diferentes tipos de verme, diferentes tipos de parasita, e que eles podem matar bactérias, vírus, não só vermes, entendeu? Então, eles tentaram primeiro o Anitta. Sabe por quê? O Anitta, apesar dele ser um remédio de verme, indicação principal para verme, ele é ótimo também, por exemplo, para gastroenterite. Se a pessoa pega gastroenterite e tomar Anitta, melhora, né? Porque ele é um princípio ativo que combate algumas bactérias também. E aí eles tentaram a Anitta e tiveram resultados positivos com a Anitta. Só que com a ivermectina, os resultados foram melhores do que com a Anitta. Então, Nitoxamida.
né? Isso. Aí o porquê o Anitta virou controlado e a ivermectina não? Não, mas já tem um projeto para botar a ivermectina controlado também. Foi por isso que eu procurei comprar agora. Porque eu pensei, na hora que eu for tentar comprar, eu não vou conseguir. Parece que agora está em falta, porque eles estão mudando a caixa para controlado. Na farmácia, eu consegui comprar 60 caixas com 2 comprimidos. Entendeu? Com 4 nós não conseguimos. Pois é, já não está achando mais. Eu também consegui comprar só caixa com 2. É por isso que está sendo usado como prevenção, você entende? Segundo os estudos, quando se toma ivermectina, o vírus não consegue progredir, ele não consegue se replicar. Entende? É como se interrompesse ali. Entendeu? Professor, então, pode tomar como forma de prevenção, né? Então, tipo, claro, não tem estudo prático, não tem estudo científico. Peraí, pergunta de novo, porque eu não consegui entender o começo, desculpa. Não tem estudo, claro, comprovando isso, mas pode tomar como uma forma de prevenção. Então, assim como toma, no máximo que vai fazer é matar os vermes, né? Exato, entendeu? Você não tem um risco de tomar ivermectina e te causar um problema, nenhum, não tem esse risco, entendeu? Assim, o risco que tem é te dar um enjoo, porque você toma 2, 3 comprimidos, né? A dose, de acordo com o peso, é dose única, então é uma dose forte. E aí, por isso, você pode sentir algum efeito gastrointestinal. Mas ele não tem perigo. Ele, até pouco tempo atrás, ele não era nem de tarja vermelha, ele era de venda livre, né? Porque, assim, a gente dá muito para criança, para não pegar piolho, para não pegar sarna. A minha irmã, ela é bióloga, ela trabalha numa empresa que ela anda muito no meio do mato com essa empresa dela, que é negócio de represa, de desviar rio, sabe Deus onde, né? E aí ela sempre toma ivermectina. Ela fala que o povo ri dela porque ela fica tomando remédio de cachorro, porque a ivermectina é o único remédio de verme que cachorro pode tomar. E a minha irmã toma. Só que ela falou assim que ela nunca pegou carrapato. E o povo que trabalha com ela, todo mundo é cheio de carrapato, porque eles andam no meio do mato, né? Para poder fazer esses desvios de represa, de rio, sei lá como é que é. Então, ele é um remédio, ele é um bom medicamento, né? Ele faz bem tomar, ele elimina mesmo verme, previne pegar piolho e tudo mais. Então, não tem perigo. Eu acho que vale a pena. Não tem nenhum estudo, como eu disse, Vinícius, não é que não tenha estudo. Os estudos que estão sendo feitos estão sendo baseados na prática que eles estão fazendo. Então, eles dão o remédio para os pacientes que estão internados e acompanham o que acontece, entende? Então, o paciente está internado. Então, vamos supor, tem 100 pessoas na UTI. Todo mundo em estado grave. Vou dar ivermectina para todo mundo e vou ver o que vai acontecer. Aí, quando deu ivermectina para todo mundo, 40 pessoas ficaram 100% curadas rápido e foram embora. Essas outras 60 sobreviveram, entende? Apesar de ter ficado grave, não morreram. Então, eles perceberam pela experiência, mesmo com poucas pessoas, que a maioria tem um bom resultado, né? Então, não deixa de ser um tipo de estudo, né? Então, vale a pena, como prevenção, tomar, porque se não te prevenir Covid, vai matar os vermes que tiver aí, entendeu? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Se alguém falar para alguém que eu estou indicando tomar ivermectina aqui, olha lá, hein, gente, isso dá processo, hein? Não posso indicar remédio para ninguém, não. Então, pessoal, eu estava dizendo sobre sobre as coisas que podem fazer, né, alguns fatores que podem agravar reações adversas nos pacientes. Então, tipo, você é um farmacêutico lá do hospital, e aí você recebeu para acompanhar a internação de um senhor que recém-operado do coração, diabético, sei lá, com um monte de problema, com colesterol e tudo mais. Você já vai fazer o acompanhamento desse paciente já sabendo as comorbidades que ele tem. Quando a gente fala que é comorbidade, são todas as doenças que se acumulam. Uma doença que a pessoa tem já é prejudicial para ela. Quando ela tem mais de uma doença, quando ela é hipertensa, é ruim. Mas se ela for hipertensa diabética, os riscos que ela tem de adquirir uma terceira doença são maiores. Então, isso é comorbidade. Então, se você tiver que acompanhar um paciente assim, você já vai acompanhar esse paciente já com mais cuidado, com mais cautela, sabendo que ele pode desenvolver mais reações. Quais são os fatores que vão favorecer o surgimento de reação adversa? A idade do paciente, o paciente tomar vários remédios para doenças diferentes,
O homem e a mulher é diferente, né? Porque a mulher, ela, na fisiologia da mulher, a mulher ela tem mais tecido gorduroso, por exemplo, do que o homem. O idoso tem mais tecido gorduroso do que o mais jovem. Esse tecido gorduroso, ele é um tecido que facilita o acúmulo de remédio nele, né? Então, o paciente obeso, ele tem uma característica de poder desenvolver mais reação adversa, tá? As comorbidades, ou seja, várias doenças ao mesmo tempo, e também o gênero, eu já falei, né? Se é homem, se é mulher. Passando. Passa slide, não quer passar, não? Ah. Quando tem, no hospital, quando você é o farmacêutico clínico hospitalar e algum paciente tem reação adversa, você precisa de fazer uma notificação no sistema da Anvisa. Tá vendo essa figurinha que tá aí? Essa figurinha aí é a página da Anvisa, você vai no link da Notivisa. Notivisa é notificação. Então, para a drogaria, não é obrigatório, a notificação ela é espontânea, você só notifica se você quiser. Mas, para um hospital, a notificação de reações adversas é obrigatória. Então, toda reação adversa que o paciente apresenta, o farmacêutico tem que entrar nesse sistema e notificar. Ele vai acessar com e-mail e senha, todo farmacêutico tem seu e-mail e senha na Anvisa. Então, você vai entrar, se o farmacêutico não tiver, ele pode fazer, tá? Só informar o CRF dele. E aí, ele vai acessar, quando ele acessa o sistema pergunta, né, qual o medicamento, qual o lote, qual a dose, qual a reação, pergunta tudo, a idade do paciente, né, e vai perguntando, e aí isso vai ficando armazenado num banco de dados. Isso é muito importante, essa parte da notificação ela é muito importante, porque acaba que ela funciona como um controle de qualidade dos medicamentos que já estão aprovados, que já estão no mercado. Mais para frente eu volto para explicar melhor sobre isso, tá? Só saibam que existe esse sistema de notificação, que para farmácia ele é livre, né? O farmacêutico notifica se ele quiser. Mas para um hospital é obrigatório fazer esse tipo de notificação. Que eu já falei da experiência e tal. Aí, quais são as habilidades do farmacêutico para atuar nas reações adversas a medicamentos e na farmacovigilância? Pessoal, eu já falei para vocês sobre farmacovigilância. Eu vou lembrar vocês que, como o próprio nome sugere, é o ato do farmacêutico vigiar as reações farmacológicas do medicamento. Isso é farmacovigilância. E ele notificar é um ato. Ele está fazendo a farmacovigilância, ok? O que o paciente precisa para ele ser bom? Qual a habilidade que ele tem que ter para ele saber atuar na identificação de reação adversa e na farmacovigilância? Ele precisa de ter entendimento adequado do próprio conceito de reação adversa e de farmacovigilância, ou seja, ele não vai notificar um efeito colateral. Ele não vai entrar lá no sistema da Anvisa para notificar que o cara tomou Dramin e deu sono. E ficou dormindo um tempão. Ele não vai notificar isso, porque isso não é reação adversa. Isso é um efeito colateral. Está acontecendo ao mesmo tempo, né? É um efeito que não é maléfico, não causa prejuízo para o paciente. Então, primeiro ele tem que saber o que é reação adversa e o que é farmacovigilância. Depois, ele precisa de saber efetuar essa notificação do jeito que a vigilância sanitária precisa que ele notifique, ok? E ele precisa de ter conhecimentos institucionais do próprio local onde ele trabalha, para ele saber atuar nesses casos. Qual é o procedimento? O que se faz com um paciente que está com suspeita de reação adversa? O que ele pode fazer? O que ele tem que fazer? O que ele não pode fazer? Né? Isso daí, gente, é de acordo com o Programa Nacional de Farmacovigilância que os hospitais implantam e o farmacêutico, ele treina para fazer isso, tá? Você não tem que nascer sabendo, nem sair da faculdade sabendo. As reações adversas, elas são classificadas em duas grandes categorias.
categoria A e categoria B. Então, na categoria A, o efeito farmacológico aumentado, mesmo nas doses habituais. Vocês estão com dificuldade de ficar na sala hoje, né? Tanta gente entrando e saindo toda hora. Então, nesse tipo A, o efeito que vai acontecer com a pessoa, a reação que vai acontecer com a pessoa, é dependente da dose. Então, nesse caso do tipo A, tem como você melhorar a situação dele, né, de reação adversa, se você mexer na dose, se você ajustar a dose. Então, eu falei para vocês na semana passada, por exemplo, a pessoa está com diabetes e começa a tomar um remédio para abaixar a glicemia dela. Só que a dose que ela tomou abaixou demais a glicemia dela. Então, ela sentiu toda aquela sensação assim, de pré-desmaio, de escurecer as vistas, de se sentir mal, né? Ela teve uma hipoglicemia por causa da dose do remédio. Então, esses casos, esse tipo de reação, que é o tipo A, quando você sugere ao paciente para ele reduzir a dose, né? Para ele começar com uma dose menor e depois aumentar, quando você faz isso, você ajuda a esse paciente a diminuir essas reações adversas que ele está sentindo. E as reações adversas do tipo B são reações que já são anormais, no sentido de que são reações que não estão previstas na bula do medicamento. Então, tipo assim, se você vai tomar um medicamento, você pega a bula dele, tô com uma bula aqui na minha mão agora, tá? Só para mostrar para vocês. Essa bula aqui que eu tô na minha mão é a bula do paciente, da ivermectina, tá? Porque, gente, eu preciso confessar, eu tenho trem estranho com bula, eu não posso ver bula que eu tenho que ficar lendo esse diacho desse troço, desde que eu era adolescente. Tenho um trem com isso, não sei explicar, é um amor e ódio ao mesmo tempo, sabe? Porque é meio que um vício de ficar lendo bula. Mas aqui tá mostrando assim, quer ver? É que essa é a bula do paciente, eu não sei a ordem dela. Do profissional, eu sei te falar o que tem em cada item. Aqui diz assim, ó. Cadê? Quais os males que esse medicamento pode me causar? Na bula do paciente. Quais os males que esse medicamento pode me causar? Aí fala assim, ó. As reações adversas são leves e transitórias. Exemplo, diarreia, náusea, falta de disposição, dor abdominal, falta de apetite, prisão de ventre e vômito. Também pode ocorrer tontura, sonolência, vertigem, tremor, já desistiram de tomar? Coceira, lesão na pele e até urticária. Pode acontecer inchaço na face e periférico, diminuição da pressão arterial ao levantar-se e aumento da frequência cardíaca. Se você tomar a ivermectina e você sentir qualquer uma dessas coisas, é reação tipo A, está prevista na bula. São reações normais. E o que vai acontecer? Na medida que o medicamento vai saindo do seu organismo, essas reações vão melhorando, vão passando, ok? Então, uma reação tipo A é assim. Agora, vamos supor que você toma ivermectina e que aí você começa o seu olho fica inchado, você começa a tossir, a sentir falta de ar. Aí já é uma reação grave do tipo B. São efeitos farmacológicos inesperados. Não está falando em nenhum lugar aqui que pode dar falta de ar. Então, se te der falta de ar, é uma reação inesperada daquele medicamento. Entende? Mesmo tomando a dose certinha que tá mandando aqui, eu tô sentindo muito mal, eu tô sentindo falta de ar, eu tô desmaiando, né? Então, aí é uma reação tipo B. É uma reação grave e imprevisível, tá certo? Então, é bem assim. Pode ser uma intolerância, pode ser uma alergia, pode ser uma resposta ao medicamento, por exemplo, se for uma grávida que estiver tomando, pode ser um efeito no feto, que não é previsto aqui na bula, tá bem? Então, é assim. Gente, quando eu falo para vocês assim, adquiram o hábito de ler bula, não precisa de ficar com toque que nem eu, porque eu tenho toque, eu tenho pena de jogar isso aqui fora, para vocês terem uma ideia, como é que a coisa é séria, como é que a coisa é grave. Mas eu gosto de ler a bulinha que vem lá no site da Anvisa, porque ela fala exatamente, né?
reações adversas. Aí você lê as reações adversas, vai estar mais bem explicado do que está explicado aqui nessa bolinha aqui. Então, a gente tem essas reações, essas duas classificações, né, em tipo A e tipo B, que são duas grandes categorias, uma esperada e a outra não, uma prevista na bula e a outra não, né? Uma passa de acordo com a dosagem e a outra pode piorar. E a gente tem também como classificar essas reações em relação à gravidade delas. Então, a gente tem reação leve, moderada, grave ou letal. Então, olha só. Uma reação, por exemplo, diarreia, náusea, falta de disposição, que é aquela preguicinha, uma dorzinha abdominal, isso daqui é uma reaçãozinha leve. Você está tomando uma droga, uma substância, né, que é estranha ao seu organismo, ela está te causando uma náusea, que é um enjoozinho, né, uma indisposição. Isso é uma reação leve. Não precisa de tomar nenhum antídoto, não precisa de ir para o hospital e não precisa deixar de fazer o tratamento por causa disso, ok? Aí, existem aquelas reações que são reações moderadas. O que são reações moderadas? São aquelas onde é necessário você modificar a terapia medicamentosa, mas não necessariamente deixar de usar o remédio. É só mudar o jeito de tomar. Oi? Alguém chamou? Então, gente, por exemplo, aqui está dizendo assim, ó. Pode também ocorrer tontura, sonolência, vertigem, tremor. Esses sintomas já não são tão leves assim, né? Concorda comigo que sentir tontura, que sentir vertigem é muito ruim e é perigoso? Se você estiver andando na rua, sentir uma tonteira e cair, né? Então já é uma coisa mais moderada. Só que não precisa de você deixar de tomar a ivermectina por causa disso. O que você pode fazer? O que você pode orientar a pessoa a fazer? Olha, você vai fazer o seguinte, antes de você dormir, você toma esse remédio. Porque dormindo é difícil ficar tonto, né, gente? E se você ficar tonto, você cai só da cama, não tem muito perigo, né? Brincadeira, mas você não fica tonto dormindo, você não cai da cama dormindo, né? Assim, não por tonteira e por vertigem. Então, são coisas que, de forma mais moderada, mudando o jeito de tomar, muda também a forma que a pessoa vai sentir isso, né? Uma coisa que aconteceu comigo e que eu acabei aprendendo, né, sozinha, foi assim, quando eu era adolescente, quando eu era nova, eu tive um problema de cisto nos 2 ovários. Então, eu tinha, assim, cólicas, quando eu ficava menstruada, eu sentia cólicas muito fortes, a ponto de ter que ficar internada, porque eu vomitava, eu ficava muito mal. Aí, descobriram, quando eu tinha 16 anos, descobriram que meus 2 ovários tinham cisto. E daí eu precisei de começar a tomar anticoncepcional. Eu tinha 16 anos. Então, quando minha mãe foi lá e comprou anticoncepcional e me deu, adivinha o que eu fiz? Peguei a bula para ler, né? Que já era uma coisa que já acompanhava na minha personalidade. Peguei a bula para ler. Quando eu peguei a bula enfatizava. Eu lembro que o remédio se chamava Femina. E a bula enfatizava o seguinte, que ele provocava enjoo, náusea e vertigem. Gente, eu tenho pavor de vomitar, sabe? Eu posso dar diarreia tranquilamente, eu posso ficar tonta, não tem problema, mas o meu negócio é vomitar, eu tenho pânico de vomitar. Então, o que eu pensei quando eu li aquela bula? Eu vou tomar esse troço de noite, porque eu vou dormir, a possibilidade de eu ficar enjoada vai ser menor. E funcionou. Né? Eu tomei o remédio durante muito tempo, até os cistos sumirem, porque eles somem, né? Se a gente começar a tomar anticoncepcional, eles somem. O cisto, ele cresce pelo acúmulo de óvulo. A mulher ovula, ao invés do óvulo ir embora, ele vai grudando um no outro, e aí vai virando cisto, né? Então, quando você para de ovular, a tendência é ele se desfazer. Foi o que aconteceu comigo, depois de alguns anos. Então, aí, eu tomei, eu nunca tive problema. Só que essa ideia que eu tive na época, lendo a bula, de tomar à noite, funcionou. E eu sempre carreguei isso comigo na minha vida profissional. Todas as vezes que eu fui indicar anticoncepcional para alguma mulher, para alguma adolescente, para alguém que me procurasse, eu sempre oriento, toma de noite.
Porque você pode orientar a pessoa a tomar ou de manhã ou de noite. Tipo, ela tem que só definir um período do dia para tomar. Não precisa ser exatamente na mesma hora, não. Mas que seja no mesmo período. Então, tipo, se ela escolheu tomar à noite, que mais ou menos entre 8 e 10 horas da noite ela tome. Se ela escolheu tomar de manhã, que mais ou menos entre 9 horas, 10 horas ela tome, né? Então, você define mais ou menos um horário. Não é risca, não é certinho, não precisa, né? Então, ao invés de você falar assim, olha, você escolhe um horário e toma todo dia no mesmo horário, você já fala com a pessoa, toma de noite, porque aí ele não vai te dar, ele vai te dar menos reações. Então, isso é uma forma de você modificar a terapia da pessoa sem tirar o remédio dela e fazendo com que ela tenha menos efeitos colaterais, né? Uma reação grave, ela pode ser fatal, então precisa de tirar o remédio. Nesse caso, por exemplo, da alergia, né? A pessoa está inchando os olhos, inchando a garganta, essa alergia pode ser fatal. É uma reação grave, tem que suspender o remédio. E existem as reações que são letais. As reações letais podem contribuir para a morte do paciente. Então, se tiver um cara com Covid-19 internado na UTI, e se ele for um cara de problema cardiovascular, ao tomar a cloroquina, ele pode morrer. Pode ser letal, porque a cloroquina causa arritmia. Se o cara já tem arritmia, tenta tratar, se ele tomar, pode ser letal a reação que ele vai ter ao remédio. Então, o médico sempre vai precisar de avaliar o benefício que o remédio pode causar e o risco que o remédio vai causar. Então, ele vai pegar e vai colocar numa balança. Esse é o risco, esse é o benefício. Qual pesa mais? Se o benefício pesar mais que o risco, vale a pena tomar o remédio. Agora, se for arriscado demais, melhor não, tá? Um exemplo onde isso funciona é na indicação de medicamento para mulheres grávidas. Então, é assim, gente. Todo mundo tem medo, né, de indicar remédio para mulher grávida. Eu acho que até mesmo o obstetra, ele tem mesmo meio com medinho, né? A regra geral, uma mulher grávida, ela não deve tomar remédio. Essa é a regra geral. Não vamos dar remédio para grávida, porque você não sabe como que o organismo vai reagir. Ela tem um aumento no volume sanguíneo dela, ela tem uma outra pessoa dentro dela, que você não sabe como vai reagir. Enfim, a regra geral para grávida é você não dar remédio para ela. Só que ela vai adoecer, né? Dificilmente você passa a gravidez inteira sem sentir nada, sem precisar de remédio. Até porque, quando a mulher engravida, a imunidade dela cai. Porque ela tem um corpo estranho dentro do corpo dela. Então, a imunidade dela vai lá embaixo. Né? Isso é normal. Por isso, ela adoece mais. No meu caso, por exemplo, quando eu engravidei, eu fiquei gripada 8 vezes durante minha gravidez. Era praticamente a gripe substituiu a menstruação. Tipo, a menstruação não vinha uma vez por mês, mas a gripe vinha, né? Eu gripava todo mês porque a minha imunidade estava baixa e tal. Então, a grávida, ela precisa de remédio. Sempre, o que o médico ele vai avaliar? O que o obstetra ele vai avaliar? E o que nós, farmacêuticos, vamos avaliar? Aquilo que aquela grávida está sentindo pode trazer um risco para ela e para o feto? Ou aquilo que ela está sentindo, ela pode superar aquilo fazendo um repouso, tomando água, ficando em casa, dormindo? Tem alguma coisa que pode melhorar? Bom, não tem? Então vamos escolher um medicamento. Qual medicamento que eu vou escolher? O que vai trazer menos risco para aquela criança. E aí, por conta disso, existe uma classificação de risco de remédio para grávida. Todas as bulas trazem essa classificação de risco. É uma categoria de risco, né? Então, existem 5 categorias de risco. Você tem categoria A, B, C, D e X. No lugar do E, é X. Então, você tem 5 categorias de medicamento. Medicamento categoria D e categoria X, a grávida jamais pode tomar. Jamais. São medicamentos que comprovadamente fazem mal ao feto. Então, ela não pode tomar. Exemplo, simvastatina, remédio super comum usado para colesterol, que não pode de jeito nenhum ser utilizado em grávida, é categoria D. Então, categoria D e X, a grávida jamais pode tomar. Categoria C são aqueles medicamentos
que não se tem certeza se vai causar mal para o feto. Então, tem que avaliar se vale a pena correr o risco de dar esse remédio para essa gestante. Então, a categoria C, você deixa para o médico resolver, tá certo? Categoria D, categoria X, você não vai dar de jeito nenhum, você não deixa essa pessoa comprar. Categoria C, você vende esse remédio ou entrega se for prescrito, porque quem decide é o médico, a categoria C. Categoria A e B, você pode indicar, entende? São aqueles medicamentos que não causam problemas ao feto. Categoria A, ácido fólico, sulfato ferroso. Categoria B, paracetamol, loratadina, enfim, tem um monte de remédio que pode, né? Então, a grávida está tossindo, a tosse é seca, tem a loratadina. A tosse é com catarro, tem um lá que é chamado Abrilar, categoria B, então ela pode. Entenderam? Tá com dor de cabeça? Paracetamol, categoria B, pode. Dipirona é categoria C, deixa o médico prescrever. Você indica o paracetamol, que é B. Né? Então, a pessoa tá com... Pensar outra coisa, que grávida tem tosse, grávida tá com enjoo. Dramin, categoria A. Meclin, categoria B. Né? Digesan, categoria C. Digesan, quem decide é o médico. Você pode indicar o Dramin sem medo. Deu para entender? Então, assim que a gente... Por quê? Porque a gente vai prevenir reação adversa ao medicamento, tanto para a grávida como para o feto. Então, assim, tem jeito da gente fazer essas previsões, tem jeito de você fazer as indicações mais certas, sem errar, sem ter medo e sem prejudicar o paciente, tá certo? Então, dos fatores que predispõem mais ao risco de reação adversa, a gente tem crianças recém-nascidas, que são os neonatos, e as crianças menores. Até 7 anos de idade, as crianças, elas têm um organismo, o funcionamento do organismo dela é diferente, né? Depois dos 7 anos, ela começa a ter um desenvolvimento maior desses órgãos. Então, tipo, uma criança de 2 aninhos, ela tem um rim pequeno, ela tem um fígado pequeno, ela tem... Os órgãos dela não funcionam do mesmo jeito que os órgãos de uma criança de 12, ou de uma pessoa de 20, de 30, enfim. Né? Então, a criança, o recém-nascido, os mecanismos do medicamento, eles ficam alterados por causa da forma que o organismo delas responde. E os remédios para criança, eles são fabricados, eles são, como fala, a dose desses medicamentos para criança, ela é decidida comparando-se o peso do adulto que testou o remédio e o peso da criança. Então, se faz uma proporção, né? E aí a criança, e aí se dá o remédio para a criança. Mas fazer teste em criança é muito complicado, né? Imagina, você pedir a mãe da criança ou o pai. Nós estamos fazendo aqui um teste para ver se um remédio é bom, para ver se esse remédio funciona, para ver se ele faz mal, para ver se ele mata. Nós estamos precisando de umas crianças voluntárias aqui. Que mãe e que pai que vai deixar a criança participar de um estudo? Né? Não se for um estudo de medicamento para... Um ensaio de medicamento para adulto, os adultos vão lá e se voluntariam para fazer parte daquela experiência. Mas uma criança, não tem, né? Então, se faz uma proporção de dose para a criança e começa a se utilizar esses medicamentos em criança, e aí os médicos notificam se deu certo ou não. Eles vão notificando todas as reações para definir a segurança daquele medicamento, tá certo? Porque, gente, a gente tem que ter em mente o seguinte: uma criança, por exemplo, que nasce com problema de coração, tem muita criança que nasce com problema de coração, não é um caso raro, tá? Muita criança nasce. Nasceu com problema de coração, teve que operar o coração. Para o resto da vida, vai ter que tomar furosemida. Só que a furosemida, ela não foi testada em criança. Não foi testada numa criança de 1,5 kg, de 2 quilos, que nasceu prematura, que nasceu com problema cardíaco. E mesmo assim é administrado. Então, essas experiências que são feitas com a criança que realmente necessita e são notificados caso não deem certo ou caso deem certo. Por quê, gente? Alguns riscos os médicos correm quando eles já não têm mais alternativa. Então, aquele paciente que está com Covid, que já tomou ivermectina, que foi para a UTI, que já está virado de bruço, que já está nas últimas,
vale a pena dar a cloroquina, porque ele vai morrer. E quem sabe a cloroquina salva a vida dele, né? Então, assim é que as coisas vão funcionando. Avalia-se o benefício que pode vir e o risco. Ó, esse cara não vai ter mais jeito para ele, não. Então, vamos tentar, vamos arriscar. Esse neném está quase morrendo, vamos arriscar dar um medicamento. É assim que funciona. Os idosos também têm alteração farmacocinética, né? Porque o metabolismo dos idosos é lento, né? Eles metabolizam mais lentamente os medicamentos. E, além disso, eles têm muito mais tecido adiposo. Como eu falei, o tecido adiposo ele é um tecido que permite acumular remédio. Então, você pode ter o efeito desse medicamento acontecendo por mais tempo. Se for um efeito ruim, ele vai acontecer por mais tempo também. No caso do gênero, as mulheres elas têm mais probabilidade de desenvolver reação adversa do que os homens, porque os homens, as mulheres, elas, pelos hormônios, elas têm uma fragilidade maior, os hormônios femininos, eles atuam muito, de forma muito, como fala? O tempo inteiro, né? Os hormônios femininos, eles ficam à flor da pele, no ciclo da mulher menstrual, que é o mês inteiro, a gente tem picos hormonais, e isso favorece o surgimento de reações adversas. Os próprios hormônios já dão reação adversa, né? Que a gente conhece como TPM, né? Que é a ação dos próprios hormônios. Então, essa ação hormonal, o tecido adiposo feminino, que é bem maior do que o masculino, tudo isso favorece as reações adversas. As gestantes, já disse a vocês o motivo, e as patologias, porque várias doenças, né? As comorbidades, várias doenças ao mesmo tempo, elas vão acometendo os órgãos, vão deixando os órgãos da pessoa mais fragilizados, e aí pode causar algum tipo de insuficiência, ou renal, ou hepática, ou respiratória, né, e por aí vai. Alguma pergunta, pessoal? Tudo bem? Professora, Oi? no caso aqui No caso de quem? no caso aqui no AVA, fala sobre a talidomida. Esse medicamento ainda está em circulação no Brasil ainda? Sim, só que olha só, a talidomida, ela foi um medicamento que ela foi usada, ele era usado na década de 60 para enjoo de mulher grávida. E ele causava esse efeito teratogênico, né? Então, um monte de criança começou a nascer sem braço, sem perna, né? Surda, com algum problema sério de deformidade por causa do remédio. E aí, imagina bem, eu nasci em 1982. Quando minha mãe foi me ganhar no hospital, ela foi assim: as minhas roupas eram brancas. Se eu fosse homem, eu iria me chamar Paulo. Se eu fosse mulher, eu iria me chamar Sara. Ela não fez nenhuma ultrassonografia. Não era normal. O pré-natal, ele funcionava assim. A mulher ia no médico, media o tamanho da barriga, para ver se a barriga estava crescendo, pesava, o médico ouvia o neném com estetoscópio, só depois do 3º mês, né? Então, estou te contando isso para você entender que na época da talidomida não existia pré-natal. O remédio ele foi inserido para a mulher tomar quando estava grávida por causa do enjoo. E aí o que aconteceu foi que depois de 9 meses começou a nascer um monte de criança deformada. E foi uma tragédia, porque foram muitas crianças deformadas. E aí suspendeu-se esse uso. A talidomida hoje ela é usada, ela faz parte do protocolo do Ministério da Saúde de tratamento de hanseníase, né? E quando é uma mulher que tem hanseníase e vai tomar talidomida, ela precisa de assinar diversos termos afirmando, se comprometendo a não engravidar e assinando que ela está ciente de que se ela engravidar, a criança vai ter problema e que a culpa vai ser dela, né? Ela pode ser incriminada por isso. Então, é muito sério o protocolo de atendimento para a talidomida hoje, mas é um remédio que existe e é muito eficaz na hanseníase, é muito bom, né? Então, compensa-se o risco, porque o benefício que ela traz é muito importante, tá? Nesse processo. Eu não estou lembrada de ter visto a talidomida lá, não. Eu acho que eu vi, mas eu achei que fosse da aula passada.
Ó, a Liliane está comentando que o primo dela tem problemas no coração e toma furosemida e captopril. Ele tem apenas 12 anos. Tá vendo? Eles não testam captopril e furosemida em criança de 12 anos. Mas se tem, crianças até menores, né? Se a criança tem problema, eles dão um medicamento referente ao peso da criança. Então, o cálculo que se faz de dosagem do medicamento é sempre considerando o peso da criança. E existe o sistema de notificação. Se der algum problema, o médico vai notificar. Os médicos vão notificar, né? Então, assim, é muito normal a criança usar um remédio que é um remédio adulto e ter a vida normal a vida inteira, né? E viver muitos anos. Porque o próprio medicamento controla ali aquela função orgânica, né? Do coração dele. Em relação à notificação, quando a notificação ela vai ser feita lá naquele sistema da Anvisa, tem algumas informações que são solicitadas lá. Por exemplo, pergunta assim, é incidente? É evento adverso? É queixa técnica? O que que é? Né? A queixa técnica a gente viu na aula passada, que é a queixa referente à qualidade do produto. O incidente é uma situação que acontece lá e que resultou num problema. Por exemplo, o cara caiu da cama no hospital. Foi um incidente que causou um outro problema. Se for um idoso, quebrou um braço, sei lá, alguma coisa aconteceu. Isso tem que ser notificado. E o evento adverso é o que causou alguma coisa de medicamento que causou dano à saúde. Aqui nesse outro slide, tem mostrando alguns tipos de incidente que pode ser notificado lá. Incidente, evento adverso, que pode ser notificado, né? Então, queda do paciente, evento adverso de procedimento hospitalar, algum tipo de ferida que dá quando a pessoa fica muito tempo deitada. Tudo isso precisa ser notificado, tá? Reação adversa ao medicamento, inefetividade do medicamento. Então, o farmacêutico ele entra com a pranchetinha lá na sala do paciente internado para poder anotar quantos dias que ele está tomando isso aqui. Está tendo resposta? Não está tendo resposta, né? Porque a inefetividade do medicamento também precisa ser notificada. Erros na hora da administração do medicamento que pode ter causado dano à saúde do paciente ou não, né? Por exemplo, administrou a dose errada, né? Evento adverso durante o uso de algum material ou equipamento médico hospitalar. Então, sei lá, machucou o paciente, furou a veia dele várias vezes, ficou roxo, né? Notificação. Reação que pode acontecer na hora da transfusão de sangue, algum uso de produto cosmético e também de saneantes, que são saneante desinfetante, água sanitária, esses negócios assim. A pessoa teve alergia, sabe? Tipo assim, o cara tá internado, aí tem a hora que entra alguém para limpar o quarto, aí passou um produto lá de limpeza, o cara teve uma reação alérgica, entendeu? Isso é um evento de ser notificado também. Outros tipos de notificações ou queixas que podem ser feitas. Um produto com suspeita de desvio de qualidade, um produto suspeito de estar sem registro, né? Todos os medicamentos, eles precisam ter registro na Anvisa. Se chegar um remédio, você comprou um remédio, você identificar que não tem registro da Anvisa, isso tem que ser notificado. Suspeita de produto falsificado, suspeita de uma empresa estar trabalhando de forma errada, né? Sem autorização de funcionamento, então é contrabando. Então, tudo isso tem que ser notificado, tá? Gente, eu tô passando assim os slides, porque são coisas que eu, conversando, eu já falei, tá? E não precisa de eu falar de novo. Eu tenho meio que um negócio assim, né? Fica muito chato quando a gente fica falando, repetindo as coisas ou lendo o slide. Gente, então agora, caminhando para a parte final da nossa aula, né? Como eu disse, o conteúdo ele é bem pequeno. A gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa clínica. O que é uma pesquisa clínica, gente? É quando a empresa ela vai lançar um medicamento no mercado. Então, antes desse medicamento chegar para o consumo da população, ele vai percorrer um caminho de pesquisa clínica. E esse caminho, ele ultrapassa ao tempo que o medicamento está só na indústria. Ele ultrapassa. A farmacovigilância, o sistema de notificação, faz parte da pesquisa clínica do medicamento. Então, olha só. Você vai se formar
e vai abrir uma indústria farmacêutica. Porque você é um cara que gosta de pesquisar as coisas e você acha que alguma coisa te diz que dentro da semente do abacate tem a cura da AIDS, né? Então, você vai abrir uma indústria farmacêutica, você vai pesquisar esse medicamento. Então, ele vai passar por 5 fases principais. A primeira fase é que a gente chama de fase pré-clínica. Então, olha só, antes da fase pré-clínica, antes ainda da fase pré-clínica, você fez a pesquisa teórica, ok? Tem isso também, você fez a pesquisa teórica e tal e tal. Aí você vai entrar na fase de pesquisa clínica, que é você já acabou a parte teórica, agora você vai para a prática. Fase 0, você vai fazer todos os testes que você previu na teoria em rato, no laboratório. Esses testes são, como fala, monitorados, controlados, e você anota tudo. Peso do rato, o que o rato comeu naquele dia, qual o horário do remédio que ele tomou, que você inventou, qual foi a dose que esse rato tomou, e você vai aumentar a dose até o rato morrer, para saber qual a dose que mata, que é a dose letal. Então, você vai fazer tudo enquanto é tipo de ensaio com esse rato na fase 0. Pronto, você chegou numa definição de uma dose mínima que faz efeito, né, para uma dose máxima que faz efeito e que não mata, e você já sabe que dose que mata, porque você testou isso e o rato morreu. Gente, os ratos morrem nos testes de medicamentos, só para vocês saberem que a vida é assim, não é um conto de fadas, né? E tem rato que morre para que o ser humano seja um ser superior mesmo. Então, vamos lá. Depois que você testou tudo no rato, você vai entrar na primeira fase, fase 1. Essa teste do rato é fase 0. O bichinho, tadinho, ele é tão desvalorizado que até a fase dele é 0. A fase 1 começa quando você começa a testar em pessoas. Essa fase 1, você vai selecionar pessoas voluntárias e sadias para testar aquele remédio. Concorda comigo que é muito mais seguro você testar o remédio em alguém que é saudável do que você testar em alguém que é doente? Uma pessoa doente, ela pode morrer. Se ela tomar o remédio dá uma reação nela. Uma pessoa sadia pode ter uma reação que não seja de morte, né? Ela está saudável, ela aguenta o tranco. Então, é assim. As pessoas se voluntariam para participar. Quem pode ser voluntário? Pessoas sadias ou pessoas que são doentes, mas que estão em processo de estabilidade. Exemplo, esse remédio que nós estamos testando aqui é um remédio para pressão. Então, na fase 0, você pegou os ratos e você botou lá 1 miligrama, 2 miligramas, 3 miligramas. Aí você viu. Primeiro, né, gente? Primeiro, o mais importante de tudo, primeiro você torna o rato hipertenso. Não dá para você trabalhar com rato sadio, você vai trabalhar com hipertenso, para ver, tá? Primeiro você deixa o rato hipertenso. Aí você vai testar 1 miligrama, 2, 3, até você chegar naquela dose, a mínima para fazer efeito, a máxima de fazer efeito e a que começa a matar o rato. Pronto. Chegou na dose ideal. Aí você vai para os voluntários. Seus voluntários são pessoas saudáveis ou são pessoas hipertensas sob controle. Beleza. Fez essa fase 1, percebeu a tolerabilidade, que é uma tolerabilidade boa, ninguém morreu no seu teste, deu tudo certo. Aí você vai para a fase 2. Fase 2 são pessoas doentes, sem controle. Aí você vai pegar essas pessoas, todas hipertensas, sem controle, e vai dar o seu remédio para ver se o seu funciona. Porque todos os outros do mercado, essa pessoa já tentou e não deu. Aí, beleza, deu certo, você atingiu o objetivo necessário. Aí vai ter uma fase 3, que é a fase multicêntrica. Essa fase multicêntrica, ela vai funcionar em diversos centros, não pode ser só no Brasil. Vai ter no Brasil, vai ter nos Estados Unidos, vai ter na Europa, vai ter na Irlanda, vai ter na China. Vários países vão fazer e tem que ter pelo menos 1.000 pessoas, no mínimo 1.000 pessoas. Misturado, quem é doente com quem é saudável.
E na hora que é administrado o medicamento, você não sabe qual remédio que você está administrando, que é o remédio que você está pesquisando e qual que é um falso, um placebo. E aí você sai e dá a todo mundo, né? Que vai ter alguém que saiba, né? Tem alguém que faz o controle. Mas os próprios médicos envolvidos e os próprios pacientes, eles não sabem. O ensaio se chama duplo cego. Nem o médico sabe, nem o paciente sabe, né? Então, aí eles vão tomar... Na hora que nessa fase der tudo certo, aí que o remédio é aprovado. E daí ele vai para o mercado. Quando ele chega no mercado, a fase 4 é a farmacovigilância. Então, tipo, o medicamento ele sempre está em pesquisa clínica. Aí, aqui está mostrando direitinho cada fase o que acontece. Está falando até o número de pessoas que tem que ter, tá vendo? Explicando tudo direitinho. E aí, no final, ele vai para o mercado na farmacovigilância. O que eu quero dizer a vocês? Eu quero contar 2 casos em relação a esse ensaio clínico do medicamento. 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu vou dar, eu acho que eu já contei isso, mas eu vou contar de uma forma agora, encaixando nesse exemplo aqui. O laboratório Pfizer queria pesquisar um remédio mais eficaz para hipertensão pulmonar. Porque a hipertensão pulmonar, ela é de muito difícil detecção, né? Não é igual a hipertensão arterial, que você pega o aparelho, olha e vê que a pressão está alta. A hipertensão pulmonar é diferente, ela é de difícil detecção, ela apresenta poucos sintomas e ela é uma doença grave. E a gente não tinha muitas alternativas de tratamento. Então, a Pfizer resolveu pesquisar e ela tinha uma fórmula em mente, né? Os pesquisadores da Pfizer, eles queriam pesquisar a sildenafila para poder cuidar da hipertensão pulmonar. Pegaram e fizeram a fase 0. Nessa fase 0, testaram nos ratos hipertensos pulmonares e o remédio funcionou com baixa taxa de mortalidade em determinada dosagem. Aí eles passaram para a fase dos voluntários sadios e dos pacientes controlados. Quando eles foram para essa fase, eles pegaram homens e mulheres saudáveis e administraram a sildenafila em diferentes doses. E aí eles observaram que nos pacientes que eram homens e que tomavam as doses mais elevadas, eles tinham ereção. Então, quando eles perceberam isso nessa fase, as pessoas eram saudáveis, as doses que foram administradas foram variadas, né? Dose pequena, depois aumentou, começaram com 1 miligrama, 2 miligramas, 5, 10, 20, 30, 40, 50. A partir de 25 miligramas, todos os homens que tomaram, a partir de 25 miligramas, tiveram ereção. E aí, eles começaram, aí quando eles viram isso, eles pensaram, poxa, vamos, ao invés de fazer um remédio só para hipertensão pulmonar, vamos fazer um para impotência, porque não existe nenhum no mercado. E foi assim que surgiu o Viagra. Nessa fase aí, eles dividiram. Então, eles deram uma entrada de novo nas pesquisas como medicamento para impotência, e eles fizeram 2 pesquisas paralelas. No final das contas, a sildenafila de 5 miligramas, ela serve para hipertensão pulmonar. A sildenafila de 25 miligramas ou mais, ou 50, ou 100, é para impotência sexual para homens, ok? Então, essa era uma coisa que eu queria dizer, que na pesquisa, no meio da pesquisa, eles vão descobrir o que é efeito colateral, qual a reação adversa que as pessoas têm. É ali que vão sair os estudos da bula, entendeu? Olha só para vocês terem ideia. Nessa bula do paciente aqui, a primeira coisa que vem, o item 1 da bula é para que este medicamento é indicado. Esse é o item 1. Mas na bula do profissional, o que está escrito lá são os estudos farmacológicos, é o item 1. E nesses estudos farmacológicos, conta o que eles fizeram nesses ensaios aí. Como que foram esses ensaios? Porque, gente, uma parte desses ensaios, o que eles fazem? Por exemplo, estou testando, sei lá, vou testar um remédio para colesterol. Qual que é o remédio para colesterol que já existe? É a simvastatina. Então, eles vão testar um novo remédio para colesterol e vão ver os efeitos que são bons. Só que depois que eles comprovam que os efeitos são bons, aí eles vão fazer uma comparação entre ele e a simvastatina. Entenderam? E aí na bula vem os resultados desses estudos.
Aqui na bula vai falar, na bula profissional, né? Vai falar quais estudos que foram feitos, com qual remédio que foi comparado, o que as pessoas sentiram, o que as pessoas sentiram mais, o que as pessoas sentiram menos, que tipo de perigo, qual foi a dose que causou mal, o que eles deram quando deu errado a dose. Tá tudo na bula do remédio, entenderam? Então, esse era o primeiro exemplo do Viagra, para mostrar que, na hora de fazer pesquisa, eles descobrem uma outra função do remédio. Aconteceu isso também com o Dramin. O Dramin, ele era um remédio que ele foi estudado nessa fase pré-clínica dele, ele foi estudado para ser... Na faculdade de biologia, tem estudos sobre veneno da aranha armadeira para impotência sexual. Que legal, tem sido de grande sucesso. Composto chamado PNPP19. Que bacana, não sabia disso não, Liliane. Interessante. Vou pesquisar a respeito. E o Dramin, gente, o que aconteceu? A pesquisa pré-clínica do Dramin era para ele ser um remédio para alergia. Só que aí, quando foram fazer os estudos de fase 1, fase 2, fase 3, viram que o efeito colateral do Dramin, que era como remédio para acabar com o enjoo, era mais forte do que o efeito antialérgico. Então, ele passou a ser um remédio para enjoo e não para alergia. Mas, tipo, é um remédio super seguro para você dar para alguém que é alérgico. Tipo, a pessoa é alérgica a um monte de coisa, mas ela tá com enjoo. Ela pode tomar Dramin que não vai ter problema. Tipo assim, a pessoa não vai ter alergia a um remédio que é antialérgico, né? Deu para entender isso, né? Ela pode ter até alergia aos componentes da fórmula, mas ao antialérgico ela não tem como ter alergia. E o outro exemplo que eu queria dar, eu falei que eram 2, né? O outro exemplo que eu queria dar era quando acontece do remédio ser lançado, ele passa por todas essas fases, e aí ele é testado a dose terapêutica dele, o tempo de uso dele, e ele é lançado no mercado. Foi aprovado, deu tudo certo, dentro do previsto. Aí ele é aprovado. Aí quando ele é lançado no mercado, as pessoas tomam esses medicamentos, não só por indicação médica, né? Elas tomam porque o vizinho falou que é bom, elas tomam porque o pai tomou, deu certo, não sei quem tomou, deu certo, e aí acaba que começam a acontecer outros problemas. Às vezes o remédio ele foi elaborado para ser tomado por uma semana. A pessoa achou o remédio bom demais, toma por um mês, sei lá. E aí, depois que ele já está no mercado, ele pode descobrir um efeito letal desse remédio e aí ele ser retirado. Exemplo, tem um remédio chamado Vonal. O Vonal, ele é um remédio usado para grávida. Ele era um remédio usado para grávida com enjoo. Ele é um remédio para enjoo, né? Ele é antiemético, ele acaba com vômito. E a grávida podia usar, porque nos testes ele foi considerado seguro para a grávida usar. O que aconteceu? Quando ele chegou no mercado, agora, né? Eu tomei Vonal na minha gravidez inteira. Agora, alguns meses atrás, descobriu que ele dá defeito na face da criança. Um minutinho só, pessoal. Então, aí o que acontece? Agora o Vonal está proibido para gravidez. Eu tomei o Vonal minha gravidez toda. E eu confesso para vocês que eu não tomei ele porque o meu médico mandou tomar. Eu tomei porque eu sabia que era seguro para grávida, né? E ele me indicou Dramin. Ele falou, Sara, se você não aguentar o enjoo, você toma Dramin. Se você tomar o Dramin e mesmo assim você não estiver aguentando, aí você pode tomar o Meclin. Mas não toma outra coisa. E eu sabia que era seguro utilizar, eu sabia que vários obstetras prescrevem Digesan, vários obstetras prescrevem Vonal. Aí eu tomava, gente, eu vomitava todo santo dia da minha vida, eu não aguentava mais vomitar, eu passava mal o dia inteiro. E eu me sentia enganada, porque quando eu via grávida em novela, a grávida dava uma desmaiada, e daí a pouco descobri que estava grávida, todo mundo ficava feliz, não, eu nunca mais passava mal. Agora eu passei mal o dia inteiro, não era só uma desmaiadinha, um vômitozinho, acabou, não. Eu passava mal o dia inteiro, todo dia. Então, eu não adiantava tomar Dramin, Meclin, era igual água. Aí eu fui e tomei Vonal. A minha gravidez, até mais ou menos o 5º mês, eu tomei Vonal quase todo dia. E graças ao bom Deus, meu filho nasceu perfeito. Mas várias crianças nasceram com defeito orovisual, sabe? Alguma deformidade no rosto, na face, nos ossos da face, ou no nariz, na boca, entendeu? E aí, então, ele era seguro, agora não é mais.
por causa da fase clínica número 4, que é quando ele chega no mercado, né? Pelo sistema de notificação, descobre-se se ele é ou não seguro. Ah, e tem uma última coisa que eu quero falar sobre isso, antes de falar da educação sanitária, que é o nosso último slide. O que acontece? Você já deve ter observado, se você é uma pessoa que usa o SUS, a farmácia básica do SUS, ou quando vocês forem fazer estágio no SUS, vocês vão observar que lá não tem nenhum remédio de lançamento. Não existe remédio novo lá. Todos os remédios que são de graça para a população, que são fornecidos, eles são remédios que já estão no mercado há muito tempo. Isso não é porque, gente, o SUS é miserável e não compra coisa porque de pobreza. Não é por isso. É porque faz parte da legislação do SUS que o remédio ele precisa ser seguro para ser oferecido à população. E essa segurança, ela só pode ser considerada depois de 5 anos desse medicamento no mercado, com bons resultados. Então, não pode ter lançamento de remédio no SUS, porque você não sabe se a longo prazo aquilo vai causar problema. Então, eu costumo dizer que no papel, quando vocês estudarem o SUS, depois vocês vão me contar. O SUS é maravilhoso e perfeito, porque ele tem foi pensado nos mínimos detalhes, sabe? O problema do SUS são as pessoas que trabalham no SUS e que não seguem os preceitos do SUS, né? Mas ali tem essa questão da segurança. Então, o SUS ele leva muito a sério para colocar numa relação de medicamentos seguros para a população, ele leva muito a sério a fase 4, que é a fase da farmacovigilância. Então, o medicamento tem suspeita de que não é bom, ele não entra para a lista do SUS. Ele só entra se ele for muito bom. Tá? Só tem medicamentos que têm a alta eficácia e a alta segurança comprovada, senão não pode entrar. Ok? Então, era a última coisa que eu queria falar sobre os testes. E o nosso último slide, ele vai falar da educação sanitária. E nós conversamos muito sobre educação sanitária na última aula, né? Falei para vocês sobre as 3 vertentes da educação, do farmacêutico investir na própria educação sempre, dele investir em treinamentos para a equipe dele, ou ele fazer, ou ele convidar alguém que faça, e principalmente do farmacêutico prestar serviços de educação para as pessoas. Né? Então, quando ele faz isso, ele renova as atitudes daquelas pessoas. E desde 1996, desde que houve a Conferência Nacional de Saúde, as pessoas ganharam o direito de receberem educação sanitária, de entenderem o porquê que elas precisam ter higiene com as mãos, de porquê que depois que vai no banheiro tem que lavar a mão, de porquê que não pode beber água da torneira, de porquê que não pode ficar com a roupa suja, porquê que tem que trocar a roupa de cama, né? Então, as pessoas ganharam esse direito desde 1996. E depois de 2000, com uma nova conferência de saúde, as pessoas conseguiram ter uma qualidade maior, porque foi incluído a humanização. De você se colocar no lugar das pessoas e dar o melhor atendimento possível a elas. Desde 2001, a gente tem a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, e dentro do Plano Nacional de Saúde, tem lá dizendo que o farmacêutico ele faz parte da equipe de saúde que precisa trabalhar a educação de saúde nos pacientes. Então, nós já falamos sobre isso, só enfatizar que é extremamente importante que a gente faça esse movimento de fazer educação em saúde. Quando a gente faz as ações da faculdade, que a gente vai e bota a tenda na pracinha, com cadeira e mesa para olhar a pressão das pessoas, ou que a gente faz parceria, a gente faz muita parceria com a Drogazil ali de Muxaba, que eles têm um espaço grande de estacionamento, a gente bota a tenda lá, mesa, cadeira, faz teste de glicemia, faz medição de pressão, só que a gente faz também um trabalho de educação sanitária, porque sempre os alunos elaboram panfletos, enquanto está na vez, por exemplo, a gente faz uma escalinha, então faz de conta assim, a Késia vai ficar olhando a pressão durante meia hora, ela e o John. Enquanto ela e o John estão olhando a pressão, a Liliane está anotando, porque a gente faz ficha do paciente, né? O Tiago e o Messias vão ficar por parte da
da aferição de glicemia, né? E aí, o que a gente faz? Outras pessoas, a Tainá, por exemplo, vai ficar na parte de explicar para o paciente. Então, ela vai dar um panfletinho, vai explicar da importância de não consumir muito sal, entende? Cada aluno, ele faz uma coisa dentro dessas ações que a gente presta. E dentro dessas ações, a gente aborda a educação das pessoas de forma simples, de forma que elas entendam, mas que ajude a elas a modificar as atitudes delas, né? A gente gosta muito de ir nas escolas de ensino médio, fazer essas ações, fazer palestras, né? E eu espero que a gente ainda possa trabalhar muito junto com isso. Eu sinto muita falta, sinto muita saudade de fazer esse tipo de ação. Pessoal, quem tem perguntas para fazer? Porque por hoje, gente, a nossa aula já acabou. Sara, Oi. eu ia te perguntar sobre o banner. Sobre o quê? O banner. Ah, o banner? Sim. Uhum. Eu estou fazendo aqui, só que eu não estou tendo muita referência de tamanho. Você tem alguma muita gente me referência? perguntou o tamanho. Não, gente, vocês podem ficar livres para fazer isso, tá? Podem ficar livres para fazer do tamanho que vocês acharem melhor. Porque é muita informação, entendeu? Para fazer no planner Sim, pequeno. eu sei. Eu recebi cartazes de 3 páginas. Se for o caso, pode fazer, não tem problema não, tá? Ah, tá ok. Eu estou tentando colocar tudo num só, né? Sim, Pegando se as não couber, informações você pode da saúde. fazer, tá? Você pode fazer como se fosse frente e verso, ou você pode fazer mais páginas, não tem problema não. Pode fazer, Entendi. tipo assim, se não der certo, faz tipo folder, né? Folder não é aquele que a gente abre assim, vários? Não tem Sim. problema, tá? No formato Perfeito. que vocês quiserem. Tá ok, obrigado. Kézia, um beijo para você, muito obrigada, tá? Tiago, lanceta para esse tipo de teste de glicose? Lanceta é. A gente faz também, ó, tem ações que a gente faz que são super legais, porque a gente faz teste de HIV, de sífilis, de hepatite C. Quando a gente faz parceria com a prefeitura, a gente leva os testes de HIV, de sífilis, hepatite, glicose, pressão, a gente faz uma super ação em saúde. Né? E aí, dependendo do local que for, a gente faz a educação em saúde em forma de teatro, em forma de apresentação. Eu sei que vocês vão participar muito ainda, vocês vão gostar. É muito bom. Pessoal, então é isso. Por hoje a gente já encerrou a nossa aulinha. Professor, obrigadão pela aula aí. Que isso, gente. As minhas dúvidas que eu tinha, cara, sinceramente, tirei tudo na sua aula, cara. Oba! Obrigado mesmo. Sinceramente, sincero com você. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado. Muito feliz. Eu tinha uns clientes que pediram medicamento amanhã, entendeu? Só essa questão até do ivermectina, não sabia explicar para ela. Agora eu tenho que explicar para ela ivermectina e hidroxicloroquina. Obrigado. Nada, que isso. Olha, a Liliane está dizendo que gostaria de fazer estágio voluntário em hospitais. Liliane, a gente tem convênio com os hospitais daqui, todos, né? Porque a gente bota os alunos para fazer os estágios obrigatórios. Mas para você fazer, assim, você quer fazer, eu te aconselho a ir lá e conversar. Você pode conversar com o próprio farmacêutico, entende? E falar assim, eu gostaria muito de fazer um estágio, é voluntário, eu quero fazer para aprender, para trabalhar, eu tenho tempo disponível. Eles dão, tá, gente? As pessoas precisam muito de ajuda, então eles fazem um contratozinho e aceitam essas pessoas para trabalharem lá. Vocês podem ir conversar. Aqui eu sei que eles aceitam no São Pedro, no IFA, em Vitória aceitam, no Evangélico aceitam, em Vila Velha. Tem que ir lá e conversar com o farmacêutico, entendeu? Porque eles aceitam sim. Uma boa forma de fazer isso é quando você fizer o estágio obrigatório, que a gente te coloca lá dentro, aí você conversa e pede para ficar, para continuar, entendeu? Dá para fazer sim. A Brenda está perguntando sobre o banner, se eu quero ele mais informativo ou com mais texto, ou se eu quero ele com figuras também. Brenda, é muito assim a seu critério. Para mim, o que vai contar mais vai ser as informações que vão estar lá, tá? Mas eu gosto de ver um cartaz bonito também, me chama mais atenção. Tiago faz estágio nessas farmácias que dão remédio de graça. Isso já conta para estágio? Ah, no lado do SUS? Você está fazendo estágio na farmácia do SUS? Você mora onde, Tiago? Escreve aí para mim.
Olha só. Ah, você é Chapemirim. Aham. Olha só. A gente consegue aproveitar esses estágios seus, sim. Só que é assim, a gente vai ter que fazer um documento. Quando as aulas voltarem, a gente faz um documento para você, que você está estagiando e tal, eu assino esse documento, o Vinícius assina esse documento, e aí você leva para lá e pede o farmacêutico ou a farmacêutica de lá. É quem é? A Raquel, que está na farmácia lá? A Andréia? Aí você leva para a farmacêutica assinar, e aí você traz para mim. Quando aparecer o estágio na sua grade, você já tem a comprovação de que você já fez esse estágio, tá bom? A gente consegue aproveitar assim. Quando a gente voltar às aulas, você me lembra, que aí eu te explico direitinho o que você vai fazer, ok? Muitos alunos já aproveitaram o estágio lá de... Professora. Oi? Mas em relação ao estágio obrigatório, a faculdade, quando chega a época, ela ajuda o aluno a conseguir? A gente coloca o aluno em campo de estágio. A gente tem esse trabalho, Entendi. né? A gente tem sim. Igual, por exemplo, a gente tem convênio com a Prefeitura de Guarapari, com a Prefeitura de Itapemirim e tal. Aí, na época do estágio, a gente coloca você no estágio. É voluntário, né? Não é remunerado, não, né? É obrigatório, ele é matéria. Ele tem nota, ele tem frequência. É como se fosse Sim, uma matéria da entendi. faculdade. Você vai lá fazer no campo de estágio, né? Você não ganha Entendi. nada por isso. Mas é um momento importante para você conhecer pessoas da área. É um momento importante para você conseguir... Sim, pegar experiência. Sim, é muito importante. A gente tem estágio, ó, farmácia do posto de saúde, do SUS, né? Aqui é separado, alto custo e básica. Vocês têm estágio em hospital, laboratório, vocês têm estágio em farmácia, né? Drogaria e farmácia de manipulação. Então, vocês têm Sim, entendi. muita Obrigado. chance de ter contato com as pessoas e crescerem. É a Raquel que trabalha lá, né, ô Thiago? A Eliséia eu não conheço, não, mas a Raquel era minha aluna. Eu conheço ela. Então, tá bom, gente. Então, por hoje é só. Um grande beijo para vocês. Por favor, continue se cuidando. Vinícius, se cuida, tá? Tô aqui para o que você precisar. E todos vocês, tá, pessoal? Um beijo para todos. Até segunda-feira. Até, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.